Exercício 42. Calcule o número de diagonais do dodecágono. Bom, o que é um dodecágono? Um dodecágono é um polígono que possui 12 lados. E aqui eu coloquei uma imagem do dodecágono. Então, vamos até anotar aqui, que isso é importante. O dodecágono, ele tem 12 lados, certo? Então, vocês vão verificar que aqui, nessa figura, você tem um dodecágono, 12 lados. Ok. Uma coisa importante, né? Aqui, você tem os vértices, esses que eu estou marcando em rosa, são os vértices do dodecágono. Então, ao todo, se é um dodecágono, eu tenho que ter 12 lados e, portanto, eu tenho que ter 12 vértices, certo? Se eu tenho 12 lados, automaticamente eu tenho 12 vértices. E aí ele faz a seguinte pergunta, ele fala, ó, quantas são as diagonais de um dodecágono? Então vamos pensar inicialmente da seguinte forma. Vamos supor que eu pegue um ponto qualquer, um vértice qualquer, por exemplo, este vértice aqui, e eu escolha, por exemplo, este outro vértice aqui. Se eu pegar esse vértice com esse vértice e unir, eu vou ter uma diagonal, certo? Vamos chamar esse vértice aqui de A e esse vértice aqui de B, só para facilitar. Se eu ligar o A, eu parto do A e ligo até o B, ou se eu partir do ponto B e traçar diagonal em direção ao ponto A, não importa se eu partir de A para B ou se eu partir de B para A. Eu estou traçando a mesma diagonal, concorda? Ou seja, em outras palavras, o que isso significa? Isso significa que a ordem não importa, né? Veja, um outro exemplo. Eu posso partir, por exemplo, de novo do ponto A. Eu posso partir do ponto A e grudar aqui nesse outro ponto que eu não dei nome. Vou chamar agora de C. Do A para o C ou do C para o A, eu estou traçando a mesma diagonal, que é essa linha vermelha. Então, o que a gente vai fazer na nossa resolução? A gente vai calcular o número total de, e eu vou pôr aqui entre aspas, diagonais. E você já vai entender por que eu estou colocando entre aspas. Se a ordem não importa, obviamente que a gente vai trabalhar com combinação. E eu vou fazer uma combinação de 12 vértices escolhidos de 2 em 2. Usando a fórmula da combinação, a gente sabe que isso seria 12 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 12 menos 2 fatorial. Ok. Vou fazer a conta de baixo. Então, 12 fatorial, 2 fatorial e 12 menos 2, aí eu já vou colocar aqui o 10 fatorial. Ok. Como que a gente pode fazer isso daqui? 12 fatorial, concorda comigo que ele pode ser escrito como sendo 12 vezes 11 vezes 10 fatorial? Eu posso parar aqui no 10 fatorial. Por quê? Porque aqui embaixo eu também tenho um 10 fatorial e como está tudo multiplicando, eu posso cancelar. Esse 2 fatorial aqui, eu vou desmembrar, ou seja, eu vou fazer a continha, né? O que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Então, tudo está multiplicando em cima, tudo multiplicando embaixo, cancelo o 10 fatorial. E aí eu posso aproveitar, né? O caso aqui, o 12, por exemplo, vou dividir por 2, então vai sobrar um 6 aqui em cima. Então, isso aqui vai ser igual a 66. Beleza? Mas, o que eu falei para você? Eu falei, ó, essas diagonais aqui, eu vou pôr entre aspas, essa palavra diagonal aqui em cima, diagonais, né? Vou pôr entre aspas. Por quê? Porque aqui, nesse 66, nem
todos, nem, vamos por assim, todas, né, são diagonais. Por exemplo, escolhi um ponto, né? Escolhi, por exemplo, este ponto aqui, ó. Escolhi este ponto aqui. Vou pegar esse ponto e vou combinar de dois em dois. Então, ok, vou traçar aqui com o B, com o C, vou traçando, vou traçando, vou traçando, vou traçando, até que eu vou pegar esse ponto aqui e vou traçar, vou unir, ó, deixa eu fazer mais grossinho aqui, com esse vértice aqui. Então, isso aqui, na verdade, é um lado. Só que, como eu fiz uma combinação de dois em dois, na hora que eu escolho de dois em dois, eu estou, por exemplo, pegando esses dois vértices. Assim como eu estaria pegando, por exemplo, o vértice B com esse outro vértice aqui, ó. Estaria pegando esse aqui. Estaria pegando o B com esse outro vértice aqui. Só que essas coisas aqui não são diagonais, são lados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 66, entre aspas, diagonais, menos os 12 lados que estão embutidos nesse 66, quando eu fiz a combinação de 12 tomados de 2 em 2. Ou seja, 66 menos 12 me dá 54. E essas 54, sim, são 54 diagonais. Então, eu precisei descontar os lados dessa combinação. E aí finalizamos essa questão.